que nessa aula de hoje cada aluno vai falar a respeito da pesquisa, né, de como que está a pesquisa do seu trabalho, né? Então, ó, o meu tema mesmo que eu decidi, eu vou fazer da minha família, porque é mais prático, não preciso sair. Tenho a minha mãe, uma dúvida, que nem assim no caso dos meus avós e dos meus tios. Eu posso usar uma foto antiga para mostrar eles, né? Que nem assim, eu vou contar a história da minha mãe. E depois eu venho dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos bisnetos, né? Dos meus. E aí, só que as primeiras fotos seriam dos meus avós e dos meus tios, que são os pais da minha mãe. Aí não tem problema, eu posso estar usando essa foto. Eu não entendi assim. Você vai retratar algumas pessoas e algumas pessoas não estão mais aqui, é isso? Sim, que nem assim, ó, os meus Faleceram ou não estão? avós. Você quer falar da história da família. Isso, que nem assim, eu vou Mas você falar da pensou em minha fazer mãe. isso como um vídeo? Então, ainda não sei. Eu quero contar uma historinha. Até pesquisei algumas fotos, algum assim. Para eu mostrar a minha mãe, eu vou mostrar os meus avós. Quando, por exemplo, Dona Iraci, filha da fulano de tal, ela é a irmã número 3 de 10 irmãos, que teve 5 filhos. Aí vem a nossa história, entendeu? Dos Ai, filhos, dos netos, não entendi. Eu sei. acho que é interessante de você pensar, pode utilizar, né? Principalmente porque é da sua família, acho que não vai ter nenhuma questão Aham. assim de direito autoral, né? Da imagem, nada. Que seria um problema. Ai, meu Deus, vai desligar aqui em 10 minutos. Que seria um problema de você pegar uma imagem de outra pessoa, né? Questão do Não, direito são da fotos imagem. nossas Mas são mesmo. fotos da sua família, acho que não vai ter nenhuma questão. Mas eu acho que o que é interessante você pensar é na estética da apresentação dessa imagem. Sabe? Sim. Como que você vai apresentar essa imagem? Só vou colocar essa imagem lá? Né? Só vou colocar pá, essa imagem aparecer? Ou não, eu quero criar uma relação com essa imagem, né? Que é isso que a gente estava falando, alguém segurando. O que você quer despertar com essas fotos? Né? Para além de ser um registro da sua família, eu acho que é interessante de você pensar o que você quer despertar nas pessoas que vão ver, né? Essas fotos, né? É importante para você, é importante para sua família, mas como isso pode ser importante também para outras pessoas, que eu acho que pode ser, né? Pode despertar muitas coisas a partir das fotos da sua família, né? Questão de memória, de afetividade, né? Várias coisas que pode despertar nas pessoas que estão vendo. Então, como que você quer que as pessoas se relacionem com essa imagem? Não sei, aí eu tô pensando, né? É uma coisa pequenininha, não dá para a pessoa segurar assim, então eu vou tirar foto da foto nas mãos de alguém, sabe? Tipo, alguém vai estar segurando. Isso traz uma delicadeza para a imagem, Tem um traz um detalhe. cuidado, tem um detalhe, tem uma intenção, né, por trás daquela imagem. Né? Então, E acho aí, que de é uma coisa repente, de pensar nesse sentido, assim, como que você vai criar essa visualidade, essa estética, para não ser também uma coisa só parada, assim, só, sabe? Uma foto antiga, sabe? Entendi. e Eu acho que também seria pensar, interessante. em cima do que a Mary está falando, Marli, de repente, por exemplo, você vai fotografar essas imagens pequenas, como vou fotografar? E de repente criar uma linha estética das imagens, sabe? Então, o que eu fiz nessa que eu A fiz partir o dessa foto, dessa filtro? imagem que teve que ser na mão, por exemplo, então tá, então eu vou focar em detalhes, tanto das gerações atuais, quanto dessas, sabe? Ou então não, vai ter sempre um cenário, sabe? Um cenário que seja próximo, uma cor, as imagens vão ter um tom que vai linká-las, assim, pensar também nessa, como que unir Ah, as imagens. É, entendi. nesse sentido de, Ok. tipo, isso fazer parte da sua composição mesmo, né? Pensar como uma composição. Só que eu preciso saber o quê? Eu começo só pela minha mãe, os filhos, netos, bisnetos? Ou, tipo, eu venho, trago os pais dela, os irmãos dela, entendeu? Ainda não consegui. Eu tô pedindo foto pro povo. Manda foto pra mim. Tá vendo? Então, eu acho que é isso. Essa pesquisa que você já está fazendo, né, essa da árvore aí da sua família, né, já é interessante, assim. E aí, acho que ao longo do processo você vai saber. Você vai falar, achei interessante eu não usar essas mais antigas. Eu acho que tem algumas dúvidas que aí são dúvidas que nós não vamos conseguir, né, auxiliar, Então, mas que você vai tirar ao longo do processo. Por isso que a gente acha importante o processo.
Pesquisar fotógrafos que já fizeram trabalhos parecidos com esses também é legal. Então, Sim, eu Referência. lembrei, então, por as fotos que exemplo. eu vi foi assim, bem assim, que nem assim, a geração pai, mãe, filho, sabe? Você vê assim, que nem eu já tirei aquela que tá o meu sobrinho, né? Que é o bisneto com a minha mãe. Já se fala por si. Ah, tipo, a minha mãe, 70 anos, bebezinho, 5 meses. Então, quando você olha, você vê. Na foto você já sente isso. Ela Uhum. fala por si. Aí, assim, eu não sei por onde começar, entendeu? Que assim, a gente tem, que nem aqui em casa, o bolo de farinha com farinha da minha mãe é sucesso para os bisnetos. Falou dela, é o bolo de farinha com farinha. Aí eu falei assim, é que nem eu falei pra ela, mãe, no dia que eu for fotografar a senhora com os netos, eu quero o bolo de farinha com farinha. Porque eles, pra ela, se falar alguma coisa na bisa, é o bolo de farinha com farinha. Então, assim, é uma marca Então, de deles. repente, no meio do processo, você percebe que é interessante fotografar esses momentos também, né? Dela fazendo esse bolo, dela compartilhando com os netos. De repente, não definir que vai ser retrato. Vai fazendo. Sim. Que daí, Uhum. de repente, você consegue ver potência em outros momentos que você não tinha essa ideia, sabe? Uhum. Sim, Então, eu porque são lembrei coisas de um que marcam, né? trabalho. Eu lembrei de um trabalho da Rosana Paulino, até, Mari, que você tinha indicado a Rosana Paulino, e ela tem um trabalho que fala sobre a família dela também. Depois eu posso compartilhar na Uhum. próxima aula de trazer, né, um pouco desse trabalho dela. E ela fala um pouco sobre o trabalho também, né, da importância desse trabalho. Então acho que seria bem interessante para você, Marli. Vou anotar aqui. Ah, legal. Que é um tema que dá para você desenvolver, sim, né? Um tema que pode ficar potente, né? Eu acho que é isso, pensar nessa questão visual, que eu acho que é importante, e pensar o que você quer despertar nas pessoas também acho que é importante, assim, sabe? Com isso, com essa resposta, você vai conseguir pesquisar outras coisas. Então, eu quero falar sobre o afeto em família, que é importante. Enfim, a resposta que você trouxer, né, para essa pergunta, o que eu quero despertar nas pessoas, você vai conseguir pesquisar outras coisas, sabe? Outros textos, outras pessoas que fotografam sobre esses temas, outras coisas. Acho que precisa responder também isso, né? É importante falar desse tema porque é importante para você e o que é relevante para as pessoas verem. Por que você acha que isso é importante? Qual que é a resposta, né? Eu acho que é importante. Eu particularmente acho que é importante. Mas o que você quer despertar nas pessoas, sabe? Porque daí eu acho que a partir daí vai desenvolvendo assim mais, assim, sabe? E acho que também. Tá. Acho que também a coisa que a gente até se encontrou hoje para falar sobre a pesquisa teórica, que está muito nisso que a Mary está falando, né? Qual a importância da família para as pessoas? Por que quando a gente vê registro de família a gente fica tão tocado, né? Por que, por exemplo, qual que é a importância das gerações familiares na vida das pessoas, sabe? Então, acho que de repente ler sobre essas questões pode te ajudar mesmo a fazer essas escolhas que você está em dúvida. E acho que é É, normal também do projeto começar assim, né? Ele começa com muito perdido. muitas possibilidades. E aí, conforme vai passando, vocês vai Então, se e é moldando. um dos valores que estão se perdendo, infelizmente, assim, na minha opinião, entendeu? Uhum. Então, e aí tem texto que fala sobre isso também. A avó virou mãe, a bisavó virou mãe, não tem mais isso, cada um no seu quadrado e respeitando todo mundo, entendeu? De Uhum. repente Por virou um exemplo, essa bolo coisa que só você e falou de bandão, cada um comida, do lado. essa coisa de comida é muito legal explorar, né? Tipo, esse momento que as avós às vezes, ai, cozinhei para os meus netos. Lá dentro você está falando que você está se perdendo, né? Assim, é difícil, hoje em dia está muito complicado. Uhum. Eu acho, né? Pelo que eu vejo, assim, por onde eu passo, é difícil. Essa relação está muito perdida, eu acho, e se está se perdendo muito. Para mim, retratar minha mãe e os bisnetos é a chave. Para mim é o mais importante, entendeu? Uhum. Então, assim, eu preciso saber como que eu vou fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer por foto, mas assim, que tipo de foto eu vou ter que fazer? Uhum. Então, assim, ainda estou meio perdida, mas eu vou me achar. Sim, eu acho que buscar referências, né? Acho que a gente vai propor algumas referências, vou trazer na próxima aula, mas eu acho que você também
puder, né, buscar algumas referências nesse Sim. sentido de fotografia de família, de fotografia que conte esse tipo de caminho, né? Acho que é interessante para abrir mesmo o olhar, né, para isso. Acho que, mas eu acho que fique tranquila, né? Que vai O dar tudo excesso é certo. bom também, Marli. O excesso é melhor. É melhor cortar do que faltar. Acho que é Débora, né? Sim. Boa noite. Oi, Débora. Então, eu fiz uma pesquisa para complementar outra pesquisa que eu já fiz, e, na verdade, por ser um assunto recente, não tem muita coisa sobre o assunto. Então, eu vou fazer uma leitura para vocês de uma das pesquisas mais relevantes sobre o tema, porque tem pouquíssima coisa e a maioria é só cópia dessa pesquisa aqui que foi realizada pelos Estados Unidos. Aí, eu não sei se vocês querem ver, que fica mais fácil para vocês ler, acompanhar comigo, que eu não consigo Acho compartilhar a que tela você aqui. que sabe. Ah, você não consegue compartilhar a tela? Peraí. Você tem que deixar ela anfitriã. Peraí. Acho que agora foi, Débora. Dá uma olhadinha. Tá. Tá bom. Meu áudio tá fechado. Peraí. Então, a pesquisa que foi feita recentemente foi a pesquisa da Kaiser Family Foundation. Tá todo mundo conseguindo ver? Tô. Sim. Então, aí ela mostra que 32% das pessoas, que isso foi no início da pandemia, né, no mês de março, elas estavam apresentando estresse, inquietação, porque o coronavírus ele impactou de forma negativa a saúde mental. Depois de 2 semanas, esse número saltou para 45%. Entre as mulheres, o choque foi maior. 53% delas afirmaram que tiveram o emocional abalado, de alguma forma, no final de março. E esse número entre os homens foi de 37%. E essa diferença ela foi dobrando a cada 2 semanas, né? Aí a psicóloga explica que na maioria das famílias, as mulheres elas acumulam diferentes atividades e elas têm maior senso de responsabilidade do que os homens. E isso foi uma tendência global, né, que destacou bastante a diferença de gênero. E, obviamente, as mulheres elas estão cuidando dos filhos, trabalhando, e muitas delas são chefes de família. E ter que lidar com essas responsabilidades sem o suporte para cuidar dos filhos gerou essa sobrecarga. Aí essa matéria ela tem algumas fotos. Eu destaquei 2 aqui para vocês conseguirem ver, porque por ali não dá para ver direito. Então tem essa imagem aqui, que é uma mãe que tem 7 filhos e na foto ela tá com 3 dos 7 filhos dela e aguardando, nesse período que ela tirou foto, ela ainda estava aguardando o auxílio do governo. E essa outra imagem, a gente nota a diferença de classe social, só que também ela tá trabalhando e cuidando dos filhos, tudo em casa. Foi uma pesquisa rápida, só isso mesmo, gente. Interessante, Débora. A pesquisa, ela reforça um pouco daquilo que a gente tinha falado, né? E mesmo as fotos, né? Eu lembro que você falou que você queria falar a respeito da força da mulher e da superação, né? E aí eu tinha comentado que eu achava que era complexo, né, dentro dessa realidade e que eu achava que essa questão da crítica
essa sobrecarga e essa força que é necessária da mulher, eu achava que isso ia ficar mais forte por conta desse momento que a gente estava vivendo e por conta do tema em si, né? E aí a pesquisa me reforça um pouco isso, né? Que é difícil a gente olhar a força da mulher como uma coisa positiva, né? Eu vejo uma sobrecarga dessas mulheres, assim, das duas, né? Das fotos e do texto, enfim. Então, para mim, isso fica bem forte, essa questão da sobrecarga. Eu não sei como que você está pensando isso, se a partir da pesquisa você pensou alguma outra coisa ou não, ou se você acha que você ainda... Como que você está pensando isso, né? Eu gostaria de saber. E outra coisa que me saltou, né, na pesquisa, a questão da saúde mental das mulheres. Né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Falar como essa pandemia afeta a saúde mental dessas mulheres, né? Então, tipo, são duas, como se a gente olhasse por dois viés, né? Esse viés que você está falando em relação à força da mulher e esse viés que a gente olha em relação à sobrecarga e o adoecimento das mulheres, né? Enfim, um pouco isso que me vem a partir também. Já tinha me vindo na conversa anterior e a partir da pesquisa que você fez fica mais forte para mim isso. Eu não sei como que você sentiu, né? Como que você está sentindo, como você sentiu essa pesquisa, o que você está pensando sobre isso. Não sei se a Mari quer acrescentar alguma coisa. A Mary perguntou algumas coisas que eu tinha curiosidade e eu fiquei pensando como você vai executar também, assim. Como você está pensando em registrar quais pessoas, assim, mas pensando mesmo nessa dinâmica que a gente estava discutindo tanto com a Marli mesmo. Que vem essa dúvida aí, né? E eu acho muito interessante, eu já tinha falado no grupo também que eu acho que é essa questão da crítica, né? Que eu não acho nem que as mulheres são fortes, acho que isso foi historicamente construído, né? Para justificar essa sobrecarga aí que as mulheres carregam, que é o machismo. Mas aí eu queria entender mais ou menos como você pensou em executar, ou se você está em dúvida disso. Porque para mim me vem muito, assim, principalmente quando eu penso nessa questão mental, né? De como a pandemia, nossa, imagina, né? Eu já pensava isso no começo, né? A mãe que antes o filho ia para a escola, né? Agora não vai mais, então fica o tempo todo em casa. Pensando nessa questão psicológica também da mulher que não se cuida dos outros, mas não se cuida, né? Então essa pesquisa muito me gera tudo isso. E acho que essa questão das questões mentais vai entrar mesmo, assim. De repente você poderia até aprofundar um pouco mais a pesquisa nisso, assim, sabe? Se você achar interessante, claro. É sempre apontamento. Sim, e aí só complementar uma coisinha, que a partir do que você trouxe, né, dessa pesquisa e das imagens também que essa pesquisa aponta, me vem uma ideia muito de fotografia documental, né? De documentar o dia a dia dessas mulheres, como que essa pandemia está afetando a vida dessas mulheres, né? Enfim, mas também não sei se é isso que você quer, não sei, vamos ouvi-la agora, né? A partir do que você estudou, a partir das coisas que você pesquisou, isso aí. Como que isso tem reverberado em você. Então, o meu pensamento inicial é realizar mesmo uma crítica fotográfica referente a isso. Só que a gente vai ter poucos recursos devido à pandemia mesmo, então eu vou ter que utilizar uma única modelo para retratar todas essas estações, essas mudanças que teve durante a pandemia. E aí, a questão é realizar uma crítica mesmo. Só que eu não queria que ficasse uma coisa muito dramática, sabe? Muito deprê. Mas eu não sei, eu tô com dificuldade. Apesar da gente falar da pressão psicológica, que eu também penso em retratar isso, dessa pressão psicológica mesmo que todas as mulheres passam, realmente, independente da classe social, mas eu, por exemplo, não queria que ficasse uma coisa muito dramática, por exemplo, usar preto e branco, para ficar aquela coisa pesada. Eu quero uma imagem que as pessoas elas consigam parar um tempo e olhar por muito tempo, ver todos os detalhes da fotografia.
Eu não queria uma foto escura, eu queria uma foto mais clara, para as pessoas notar o objeto e trazer em mente a situação. Por exemplo, uma vassoura, então é serviço doméstico. Legal. Eu achei legal também a ideia. Me remete um pouco, eu não sei se é isso que você quer, mas pelo que você está falando, me criou na cabeça uma imagem quase que publicitária, mas não negativamente, no sentido de campanha. Sabe quando você cria algum tipo de campanha para determinada coisa? Por exemplo, contra a violência doméstica, seja lá o que for, por ser uma imagem construída, né? Tipo, você vai estar construindo um cenário, né? Então me vem bastante essa ideia de campanha publicitária. Eu pensei em não mudar de mulher, porque senão vai dar destaque também na modelo. E se você já acostuma com o rosto da pessoa, depois você consegue notar mais os outros Não, para objetos. fazer um plano sequência é interessante, é que eu não tava lembrando, desculpa. Então, mas acho que E é aí isso. eu pensei em não mudar. Se eu tivesse a possibilidade, eu também queria fazer algo mais documental mesmo, né? Eu De acho. ir até algumas residências, de fotografar É, o mas cotidiano, né? nesse momento, Só, então, a gente tem essa impossibilidade agora, não dá para fazer algo tão documental. Mas se eu conseguir achar referências em fotografia publicitária, eu vou pesquisar também, porque, como eu disse, é um assunto, é, é um tema muito recente, então eu não consigo achar muita coisa de referência sobre isso, ou fotos já produzidas sobre isso. eu não, diferente da Meire, eu não vejo muito essa coisa publicitária, não. Eu vejo essa coisa bem processual mesmo, sabe? De. Nossa, eu vejo foto e vídeo, sabe? Como se você fosse na exposição e tivesse um vídeo correndo, assim. Mas é que minha cabeça vai longe, assim, sabe? E a coisa das cores, né? Você falou, não queria um preto e branco, também eu consigo imaginar muito cor, muita cor, assim. Também. Eu também. Eu também. Acho que vai ficar interessante esse trabalho. E acho que vai ficar uma crítica forte, né? Não tem como não ficar, né? Não precisa falar nada, já vai dizer por si. Então, aí o único problema mesmo é as referências, porque tem poucas. Eu acho que a gente pode pensar em trazer algumas coisas, né, para Aham. a aula que vem. Até nesse sentido, assim, né, eu anotei aqui da Marli a questão da Rosana Paulino, de um trabalho específico. Para você, eu anotei aqui para pesquisa também de campanhas, porque para mim vem, acho que a Mari pode pesquisar o que vem para ela, né, de trazer. E aí a gente queria a da Elisângela, não porque ainda não fechou, né, no que ela vai fazer. Até se você quiser falar só um pouquinho, Elisângela, para a gente ter de registro no vídeo. Tá. Então, eu pensei em retratar a questão da diversidade das mulheres, dos tipos de mulheres. Porém, eu me pego nessa questão da pandemia, de como retratar essas mulheres nesse contexto de pandemia, porque eu precisaria ter contato, né, com diferentes tipos de mulheres, e o momento da pandemia ele não é favorável agora, né, para encontros e até mesmo em espaços abertos, foi como eu falei, também está limitado alguns espaços abertos para realizar. Aí eu também pensei no contexto em casa, mas no contexto em casa eu pensei em retratar as crianças, né, que seria um cotidiano assim infantil, né, que é o mais próximo da minha realidade. Mas, assim, o tema que, vamos dizer assim, que meu coração pede seria o das mulheres, né? E aí eu estou pensando nessa maneira de como fazer, ou fazer com um número reduzido de mulheres, de repente, 2, 3, não sei. Porque eu não queria, assim, retratos fixos, né? Eu queria mesmo algo que pegasse sem ser uma pose, né? Que não fosse, vamos dizer assim, marcado, né? Marcado ou posicionado. Então eu queria pegar algo mais amplo. Então é nessa questão que eu ainda estou com um pouco de dúvida. E aí, aproveitando também, até queria tirar uma dúvida de se precisa ter um mínimo, assim, de quantidade de fotos, né, assim, uma quantidade mínima para fazer.
Sim, a gente pensou num número mínimo de 10 fotos, de 10 a 15 fotos. Então, até essa questão de ter muitas pessoas também não seria também viável pela quantidade de fotos. Então, assim, acredito que umas 3 pessoas daria para dividir, de repente, 5 fotos para cada uma, ou 3 fotos para cada uma, para ir retratando, de repente, a proposta aí da diversidade. Acho que sim. Acho que se você encontrar essas mulheres que estão dispostas a fazer, acho que seria bem legal, né? Até porque eu acho que é isso que está te movendo no momento, é o tema que você gostaria de falar, né? Tem essas dificuldades que a gente já tinha apontado, né? E aí, caso não seja possível, quando você fala de tratar também do tema das crianças, dos seus filhos, eu penso que também pode ser potente, né? Alguém trouxe uma foto, eu acho que foi na outra turma, que era da criança nesse contexto de pandemia, né? Que também pode ser um tema importante, né, de ser tratado e interessante caso você não consiga, né? Você falou do universo infantil, né, que acho que são seus filhos, né? E aí pensando também nesse contexto atual, né, de pandemia, se fosse uma coisa também que te interessasse, acho que é um tema que seria interessante também. Como que estão essas crianças, né, nesse momento? Assim, eu vejo um relato, eu posso até falar um relato, por exemplo, da pandemia do início, quando eu deixei, meu filho ficou em casa todo esse período, e ele via as outras crianças na rua brincando, né? O sentimento que isso trazia para ele. E aí teve vezes de eu acabar saindo a chata da história, né? Por que que eles podem e eu não posso? E aquele olhar dele pela janela de, sabe, de tristeza, de tipo, eu não posso ir, mas os outros podem, entendeu? Então, assim, isso foram coisas que eu observei muito, né? E tanto dele quanto dos meus pais também, né? Principalmente da minha mãe. Nesse meio período, a minha avó faleceu. Então, esse cenário, assim, de ficar em casa foi um tanto que melancólico, assim, né? Você via nos olhares deles essa questão do não poder se interagir com as outras pessoas, né? Porque muitas vezes já é difícil para a gente, e aí no olhar de uma criança, talvez a gente não consiga entender o que se passa dele, o que não é socializar com esses amigos, ou essa questão de ir brincar e não ter contato. Né? Então, assim, depois de 6 meses, na semana passada eu fui na minha sogra. E aí ele encontrou com o primo dele também. E aí ficou os dois parados, assim, sabe? Tipo, abraça, não abraça, toca, não toca, entendeu? Então, como falar isso para uma criança de 9 anos e para outra de 5, entendeu? Que eles não podiam se abraçar depois de 6 meses, entendeu? Nossa. Então, eu acho que essa questão do psicológico também, ele é forte, né? E você, assim, consegue, assim, ainda nessa hora, se eu tivesse com a câmera, assim, era uma ótima foto para se pegar, sabe? Do momento total, dos dois. Total. Antes de você falar dessa questão das crianças, que eu acho muito interessante também, muito potente, caso você não consiga as mulheres, eu tinha pensado em você fazer um trabalho meio que de autorretrato, assim. Nessa relação com a sua família, com o seu filho também, mas assim, é o que me veio, viu? Eu tô falando, porque às vezes a gente fala, né? Vem e a gente fala, epa, veio essa sensação de que poderia ser interessante, já que você queria fazer esse recorte das mulheres, já que essa questão das crianças também é uma coisa importante, né? Acho que é isso. Hoje ainda fazendo umas fotos, e aí as meninas ainda falam, nossa, mas você super se empolga para fazer foto, super se empolga para se arrumar na quarentena. Eu ainda até brinco, eu falo, gente, daqui a pouco minhas roupas vão achar que eu morri, entendeu? Porque é só pijama, chinelo, e então assim, né? Então aí eu até brinquei, eu falei, não, eu me arrumei, ainda até brinquei, falei assim, eu coloquei assim, se nada der certo, se arrume e tire fotos, entendeu? Porque é uma questão de se pensar também, essa questão do autorretrato e como que a gente pode relacionar ela com essa questão da pandemia, né? A casa, porque né? Se arrumar para ficar em casa, né? Eu também fiquei pensando agora, né, nesse contexto que
como a gente tá vendo esses dias, eu falei, gente, a gente tá vendo, por exemplo, minha família, né? Eu fico no distanciamento, mas às vezes eu tiro a máscara, né? Pra comer, essas coisas, né? Como a gente só vê as pessoas, assim, dentro de casa agora, sem máscara. Porque na rua, e você não consegue ver a cara das pessoas. Eles não reconhecem uma pessoa, porque aquele negócio fica na metade do rosto. Você não identifica mais as pessoas, assim, na rua, né? Uma coisa muito... Ninguém mais se olha como se olhava antes, né? As relações mudaram. E por um bom tempo vai ficar assim, né? Acho que são muitas coisas interessantes, assim, acho que é escolher, né? Dentro dessas possibilidades. E que bom que tem várias possibilidades também, várias ideias. Isso é bom. Aí uma coisa que a gente queria, assim, que vocês, caso vocês tenham, primeiro, né, se vocês têm alguma dúvida de conteúdo anterior que vocês acham que está fazendo falta no momento, né, que vocês falar, eu queria que vocês falassem mais de determinada coisa numa próxima aula, sabe, algum conteúdo que a gente falou e que vocês querem que a gente explane melhor. E se tem alguma coisa que a gente não deu e que vocês gostariam que a gente desse, e que vocês acham que pode ajudar no processo de vocês, né? A gente deu alguns exemplos para a turma da tarde. Por exemplo, tem uma menina que vai tá pensando em fazer sobre colagem, só que a gente não teve aula sobre colagem, né? Então a gente falou, a gente pode trazer um conteúdo sobre colagem. Eu acho que, sei lá, light paint, alguma coisa que vocês acham, eu gostaria de usar tal coisa no meu trabalho, só que eu não sei muito, né? Algo que vocês acham que seria interessante a gente trazer em próximas aulas, se tem alguma coisa que vocês gostariam. Eu perdi as aulas, principalmente de edição, né? Então eu vou precisar retomar elas para mim treinar também. Porque eu lembro que vocês fizeram uma troca, né? Entre cada uma editar, acho que foi a foto de outra, né? Assim, então, assim, essa parte eu perdi, aí eu vou ter que trabalhar um pouco mais, assim, para mim conseguir fazer, porque já é uma coisa que eu não mexo. Então eu sempre penso em tirar a foto, em pensar no cenário, ou, por exemplo, alguma coisa que está atrapalhando, ou a luz tal, mas a edição já era uma coisa que eu tirando foto já por hobby, nunca fiz, nunca mexi. Então, para mim, eu sei que isso vai ser uma dificuldade nessa questão. Porque, assim, edição que eu mexo é edição de Instagram, que tem filtro, esses aplicativos já que a gente está acostumado a mexer de celular. Mas fazer edição mesmo de foto, de câmera, eu nunca fiz, né? Então, assim, é algo que para mim vai ser um dificultador nessa questão. E como você tem câmera, né? Acho que aquela aula que a gente fez sobre edição, né, no Lightroom, por exemplo, mas também acho que a gente também tá, além de rever as aulas, se você tiver alguma outra dúvida, a gente está disponível também para tirar alguma dúvida de alguma edição específica que você, quer saber sobre isso. Mas eu acho que assim, para ter alguma dúvida, a gente tem que assistir essas que você perdeu. Porque a edição é essencial. A edição não, o tratamento da imagem. A edição também. Não, o que eu estava falando, né, isso, de você dar uma olhada lá no vídeo, porque é um passo a passo, assim, né, do Lightroom. Só que, assim, tem alguns aplicativos e programas, né, gratuitos, que também eu indiquei no documento, e que você pode seguir uma base do que está mostrando no passo a passo do Lightroom, embora não seja o mesmo programa, né? Acho que dá para ter uma noção boa. E também no documento, a gente tem um Drive, você consegue acessar o Drive? Você tem acessado? Nossa. Eu tenho acesso ao Drive, sim. Chega então, pelo Gmail. Sim, e lá tem o documento dessa aula que também está explicando mais ou menos o que é cada elemento, né? O que é o contraste, o que o contraste causa, o que é tal coisa. Então, tem algumas coisas bem detalhadinhas, né? De cada passo, né, do tratamento da imagem. E aí, qualquer dúvida que você tiver, se precisar, né, rever alguma coisa dessa aula, a gente faz de novo. Se não viu a aula de cores, também indico para vocês que estão agora. A aula de cores também é bem importante para esse momento dos projetos. Mais alguma coisa, meninas? Não, por mim. Se tiverem alguma dúvida também durante a semana, gente, tá na pesquisa, tá fazendo alguma coisa, pode chamar a gente também. Fora do horário da aula, que a gente também
vai dar esse apoio. Tá bom. Tá? Oi. Alguém ia falar alguma coisa? Não, era só uma dúvida que eu ia te tirar. Por exemplo, dessa questão, se de repente eu escolher a diversidade, eu posso, por exemplo, pedir então para uma outra pessoa, né? Igual eu tenho uma amiga que ela é trans, e aí eu poderia pedir para ela enviar uma foto dela. E dessa foto eu tentar trabalhar alguma questão de edição e aí colocar ela também no trabalho. Teria validade assim ou teria que ser só fotos, por Então, exemplo, tiradas por mim? Então, É. só se tivesse algum contexto assim, porque assim, o trabalho é um projeto de conclusão de curso, né, de fotografia, o interessante seria que você fotografasse, né? Caso você não consiga, né, por conta desse contexto da pandemia, como a gente estava falando para Marli, que estava falando de utilizar fotos de terceiros, precisaria criar algum contexto que você não só editasse, eu acho, assim, mas que você criasse algum vínculo com essa imagem, Construísse. construísse algo com essa imagem, que fosse, por exemplo, imprimir essa foto e fazer alguma colagem em cima dela, que aí você vai estar criando algo, né? Você está construindo algo a partir de alguma coisa visual nessa imagem. Ou como que Tá, não. ou como que outra pessoa se relaciona com essa foto, você tirar uma foto de outra pessoa com essa foto, sabe? Coisa assim que, tipo, que de fato tivesse alguma criação sua nela, né? Tá, eu vou. Não, era só uma dúvida assim, para em último caso, assim, se não desse, vamos dizer assim, se tudo desse errado, se poderia utilizar esse recurso. Acho que é nesse sentido de criar algo, alguma relação com essa imagem, né? Tá. Acho que é isso. É isso, gente.